O Vale do Javari é o segundo maior território indígena do Brasil. Conhecido por ter um dos maiores índices de biodiversidade, é uma das maiores áreas de floresta contínua da Amazônia. Esta área cobre os territórios de vários povos indígenas, assim como abriga a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo. Com a área altamente preservada, o Vale do Javari tem sido continuamente ameaçado por atividades ilegais que visam seus recursos ambientais. Este cenário favorece a invasão de madeireiros, caçadores e pescadores ilegais. Como resultado direto desta pressão, nos últimos anos, os recursos pesqueiros começaram a mostrar sinais de esgotamento no médio rio Javari e baixo rio Curuçá, ameaçando a soberania alimentar e o futuro das aldeias dos povos Matissés e Canamari. Entre os dias 13 e 16 de 2019, foi realizada a primeira atividade de manejo de recursos pesqueiros na terra indígena Vale do Javari. Bom dia, professor. Aqui nós estamos no lago, primeiro dia do Lago Tambaqui, onde nós estamos, né, aí fazer o evento aqui sobre manejo de pesca, manejo de lago. E hoje à tarde a gente vai quando terminar aqui, a gente vai lá para o Lago Grande. Nesta atividade, foram realizadas reuniões nas 7 aldeias das comunidades Canamari e Matissés, totalizando a participação de 128 pessoas, para a apresentação do conceito de manejo de recursos pesqueiros. Bom dia, então. Bom dia. Fui apresentado, meu nome é Saíde Barbosa, trabalho com essa questão da pesca, como ela falou, há 20 anos. Tá? Então já vi vários lugares onde tinha muito e não tinha nada. Acabou. Assim que ele estava falando agora. Só limões? Acabou. Foi índio que acabou? Não. Branco? Por que acabou? Porque quem morava lá não cuidou. É que nem roça, né? Faz roça, se não cuidar, porco come tudo, cutia, acaba. Não é assim? Terra indígena, de quem é? De indígena. Se não cuidar, o que vai acontecer? Às vezes não acaba, mas fica muito difícil. A gente detectou, a gente identificou, né, no trabalho de algumas pessoas que já passaram por aqui, e até pela conversa de alguns de vocês, que vocês já perceberam que está diminuindo a quantidade de peixe. Ainda tem muito. Aí eu posso afirmar para vocês que comida para comer ainda não vai faltar tão cedo. Né? Ainda. Mas pode chegar um dia faltar. Não estou dizendo que amanhã, pode ser até que não seja para gente, mas para esses pequenininhos ali talvez, né, daqui mais 20 anos, com a pressão que tem, né, cada vez mais pressão, porque onde tem peixe é dentro da terra indígena, do lado de lá não tem mais, São Limões não tem mais, né, por isso que estão pegando mota, né, peixão da beira de rio, porque não tem mais. Né. E a nossa ideia foi chegar aqui e dizer, pessoal, existe manejo em Mamirauá, em Maranhão, em Japurá, em Jutaí, em Palmari lá do Purus, em Apurinã do Purus, né? Em Deni do Juruá. Né? Então existe algumas iniciativas que eles estavam bem ruins e eles conseguiram recuperar. E não recuperaram só o peixe, recuperaram o autoestima, recuperaram a união. Porque esse projeto de manejo a gente não aprende lá na faculdade, não aprende lá na escola, a gente aprende no dia a dia. Por exemplo, quando nós começamos isso, em 98 para 99, lá na Reserva Mamirauá, a gente não sabia nem nada quase sobre o pirarucu. A gente não conhecia bem o pirarucu. A gente conhecia ele, né? Esse é o pirarucu. O que ele come? Quanto que ele cresce? Como ele anda? Como ele namora? Qual é a casa que ele gosta? Esse tipo de coisa a gente não sabia. O que nós tivemos que fazer? Estudar o pirarucu, tá? Para poder entender ele e para poder dizer, esse aqui é o caminho mais correto de a gente fazer. Nessas oficinas foram realizadas discussões sobre as formas de manejo tradicional e apresentadas as etapas que compõem o manejo, sendo elas organizar, zonear, proteger, contar, pescar, vender, avaliar e a realização continuada de capacitações. É tudo isso aqui, manejo. Durante essa primeira aproximação das práticas de manejo,
foram realizadas em conjunto com os agentes ambientais indígenas dos povos Canamari e Matissés e os representantes das suas organizações indígenas, as visitas a 16 lagos para o reconhecimento técnico de onde vivem e se reproduzem os peixes, com foco principal no pirarucu. Existe uma rede antiga de comercialização de caça e pesca ilegal na região, que ganhou impulso a partir da década de 50, com o fim do ciclo da borracha e o início da exploração madeireira na região. O pirarucu, com seus 2,5 metros, é o maior peixe de escamas que vive somente em água doce. Esse peixe é o principal recurso pesqueiro retirado de forma ilegal da terra indígena, e a sua exploração está vinculada principalmente a uma grande demanda do mercado gastronômico das fronteiras entre Brasil, Colômbia e Peru, e também pela falta de oferta de venda regular de peixes na região do Alto Rio Solimões. A malha autorizada para pescar pirarucu do manejo é mais ou menos isso aqui, ó. Esse tipo de malha aqui nem existe no mercado. O máximo que tem é a 140 que eles chamam. 140 é uma malha de 28 centímetros. 28 centímetros. Vem aqui. Malha para pirarucu. Isso aqui é o acaba pirarucu o nome dela. Porque só vai pegar os pequenos. O que pega aqui? Só pirarucu acima de 1,5 m de tamanho. Por que só tem que pegar pirarucu grande? Porque tem que deixar o pirarucu se reproduzir pelo menos uma vez na vida. O pirarucu eles começam a se reproduzir a partir de 1,5 m. Em alguns lugares, e isso é uma minoria. A maioria eles se reproduz a partir de 1,60 m, 1,62 m. Eles começam a reproduzir pela primeira vez. As fêmeas. O macho às vezes até menor. O macho é mais enxerido sempre, né? Não sei porquê. Né? Aí, como esse lago, 7 lagos, companheiro, dá para ficar rico. Eu não vou ver o meu sininho ficar rico não, mas ainda vou comer o peixe. Né? Ficar bem de vida aí de todo mundo, dá para fazer. Né? Aí para isso tá aí nossos jovens, agente ambiental principalmente, né, que vão ajudar nós aí mais para frente. Né? Depois dessa primeira aproximação com as práticas de manejo, os Canamari e Matissés, que muitas das vezes se viram sem outras opções para a geração de renda em suas aldeias, puderam sentir a possibilidade de encontrar outras soluções viáveis e que contribuem para a gestão do seu território. Em julho de 2019, aconteceu a segunda atividade na aldeia Matissés, Lago Grande, no Médio Rio Javari, e contou com a participação de 51 pessoas dos povos Canamari e Matissés e novamente com a presença do consultor técnico especializado Said Barbosa. Tá bom? Então a gente não fica fazendo esses 3 dias. É pouca coisa, mas na hora que a gente começa a discutir, 3 dias talvez. Mas também não pode ser mais de 3 dias, gente, que a gente pode ficar muita informação e a gente acaba não entendendo direito. São coisas que a gente trabalha. Tem um exemplo aqui que a gente trabalhou 13 assembleias e 19 reuniões para sair um documento desse. Então não é uma reunião que não vai resolver. A gente já vai sair aqui com alguma coisa, mas com certeza ele não vai estar completo ainda. Tá bom?
Este trabalho teve como objetivo retomar as principais etapas do manejo e realizar o zoneamento e a pactuação de um acordo inicial para o uso e proteção dos lagos. No manejo, o zoneamento ambiental é um importante instrumento de gestão para a proteção e uso dos recursos naturais. A gente tem a presença do professor Said aqui e um dos motivos da gente estar aqui é aproveitar ao máximo a presença dele para aprender também, né? Se der certo esse projeto de manejo, né, para exercer a fiscalização, como que vai ser? Né? Se não tiver ninguém no SEGAT, ninguém na fiscalização, como que vai ser? Quem que vai fazer? Né? Se vão chamar a polícia veio aqui alguma vez, o IBAMA, é importante que vocês exerçam a sua própria fiscalização, né? Que vocês consigam manter a autonomia de vocês nessa questão de invasores. Así como esto vestebone no quiero decir que voy con que onda vinden dirambo kinega tawa chingano kineri que pescar que antia venam que no kit kuras tenenda pirar ku kind of room na tenenda barezi pirar ku nang tek nenda kinda da vichino no no quieren nada que no ni tan que como son manejo que no ni gagne que ni deren kutaskin con channel kutaskin ni cambo peni que escaro ni tan que como son manejo que quem vi ko ni canal ali dare tavari manejo che sana vi nota que Mitsana via mission betankin ai cuidaba ta que kunavi nevi inden china non dedi ni rama kun chana nenon vi at ki kudas no kin niki nitachiro marca wasuna aqui niki ariki chui buda kira niki bakubare nisme utiat pescaro pirar com sechunkin pescaram mal atsu kimbi R$200, chero R$500, chero menebu tsu kira niki pescaram com chão kamet tetsi pescaram betpe niki ya shunkyo bete 2.000, 3.000 pirar com de repente na que tonelada aqui acá na que benmeren pirar com chero benmeren sudumin chero benmeren tukunare chero bete niki sen que o que se tá chero biano bete aí ter bicho te kiri no aren a gente cai de mental cai de já no bion que quente ali que nikitantie ali tem que tá niki pe na niki sinal ni virado aqui né ano futuro ni bitante se are senda in champion dada besum bakutishmiet pete kiden aren cuidar o atier que não bitante ambico até a gente ambienta que aire ni que vive chui que não biaren burama sete inchi of biaren na quereta não vou viver que mas sobre are burama tantia junta que vive chui que não que are burama no que antes anda no que chota que no que mal bom nekin no que dinheiro dar para semana que no que pescaram no isso pirar co proibir o que pirar que não que já tanto que aren na shom binate que no chicken o mates shobi chicken na que aren nata nei manejo nei la grande pirava skin so mi soteri onk sim aren mi coneano onk quare sono bin noi settembre ano mi care mi son che quare sono nata skin di chicken na mi mane aren na uram kenda kim vi chien vi abu chobi mo kiro buron aí campes mas na vi chia ari no bitan tien vi are aqui tan tien que o som vi are na som vi men vi chia ari no vi aron buen tan tien que nem vi chia que aron buen na vi que no bitan tien no vi are vi at ko ya ne vi que eu quem tan tien dan aí a vi một cái kina vi ne no bo ki aron buen men na teri que kina vi ne
Ari no kim bobi are nan tan tian terike kin tan tian bi tram ke nesima mi chir ni da kami pião are vi com pião que vi aromai no bichi pasung que ta ran ta no vi no tram que aromai tan tie kin tan tie o kin aromai betam no mi kin no kana ai tram que no Depois de definir as zonas de manejo, as lideranças, caciques, mulheres e velhos presentes na reunião decidiram registrar em um documento suas decisões e pactuações. Durante a realização das oficinas, foram discutidas as dificuldades e dilemas enfrentados por cada povo. Nesse documento constam as estratégias iniciais de compartilhamento territorial, organização comunitária e vigilância dos lagos para a implementação do projeto de manejo. Porque o que está dando problema nesse momento? O que está dando problema é a composição de quem faz parte. Quantas pessoas tem, a gente não sabe. A gente sabe quem está aqui. Mas tem muita gente que não está aqui e quer participar também. E que quer participar. Por algum motivo não pode vir. Ficaria como um encaminhamento para vocês, fazer o possível de mais breve possível, lá na comunidade de vocês, né? Reunir e dizer, gente, quem é que quer? Eu trabalho assim. Quem é que quer agora? A ideia daqui era sair um documento para vocês sinalizarem que vocês estão organizados. Macé já fez, Mati já fez, como plano de vigilância. Olha, o objetivo é monitorar nosso território, não sei o que lá. Uma coisa muito mais aberta. O Said trouxe uma coisa que já vai dar para vocês uma certa segurança para vocês começarem a trabalhar. Professor Madeira Becatané, tantang kana mari bati jo amaso anu adiwo wa ban ti chu mang to achu to dio taneng chu mang le ho kyang chu bo ta nya ma adik chu chu lo tikining chu chu lo tikida hora wa boning man nei ho yang chu chu lo tiki ti chu lo ni nya ma adik akajang ma kutu tia opat chehinok batyan chu lo dagiang anya hinong nya ma walu ta tiki tia ani to mamang taneng ma hekimani chua ma ha ang paja opat chehinok kutu cha mama wani kutu he to te teneng ang tadani wa tidak perang tah tidak damang ti ani hoki mamang cubo anyeno nya tatang tinya ma matura tiki to tiang tini ha ang paja tanyang he itong cha itu na da ibu kasih tangga cabau ni ibu udah wadak ti kudu kat itu kudu ki wadak ang tang fis kadu na manihu acua manihu sutu dari ju acua ijang paling ki na jang su na jang nawa hui sutu ini kutu ani ma adi ang ani maru ta gadang tu ba ti adi ni bak cuti ku dua acua wadak acua paling ki nama dong mana ta tu tuik bagula mamani tayang kata ni cuma bro paling ki no ang adik bati sabo bak adik sebut tang ti bak tu paling ni ngapain ti ang tinadi ang ani paling kasih kita mata dari adik, cuhak cacua uang teling, cunoh yang mapiluan anak tu, o polisi yang mapiluan anak teling ujang, acua berapa tu ujang, acuka, boraca, ubah, tu angsa yang acua jangan anak teling, anjing yang mali wa mang, wa yang ganah tinggi tiang teling, aning bagaimana orang tu cuma yang mang teling tu, ang ni adik boh, batih tiada adik bak cabu, bak su ispita tiket su kah tiki aco warak cuti kudo ang alibati jabu tenang dia abang ni tenang jabu kak mandi sanyang situ kudo nya mencoba ada kudu itu nih situ kudu kata cuma saya itu adong pajahang kapuhan banglan ning ada nih banyak mah cuy deh dia kudu ang pajahang mah adik hanya itu punai bama hanya pada di wakupnya 3 bu adik nih banyak mah ani kutu ibama nakatnya man da aci dai nakima
chui ni tiki cha wo ko tu cha ji no ba tayang katanya tayang mang ko tu ano tele dan cha pa chi na ma tayang macang terus ya teman ni yang Chupulong nama cuto hiya ba adikina dan tu butu ji paisi pau niya huto magato ang ni beli Mangda. na dan tu buka cikna dah itu ji dia honya mapikanya ma cupu namanya ma bara angguto curoro u to angguto gejau cupu ni mata yang cup pilih ning ning adi ang bo to ang tu tiang tining tayang acua jang kaliwa nama jining ujah cuy ni pi nang cuai kira ti jining tayang tumbah dak dong celoh tining cupurung nama kuja nama jining cupuru pi cu nama jining nung cupu tayang tong andring yang mata yang nung mau tu ka hata telebaya ning cupurung yang mau bang tu cuy tong mi ada dabah tadi bo cupurung yang mau ti cuy tong Sebagai cabu, cukup dah tegi wadak. Ani pajan ni amat cukup dah tegi. Doang peskan yang ibu. Apa peskan tu kita dan tubuh. Namai mayu pitching macam apa? Akala puri pitching mah. Ani pajan ni amat icau jang. Jang pro hati ni mat tumang ni ho. Tu lagi nak kibana tu betul nanti. Tanya. Kalian sana ni tering. Katanya baca dokumen tu atau nani tu semuanya makali wa. Tokanay na. Oja, chotoneng bogita anyang ma. Tia oja maneshu anyang. Ani wala sa tiga ning. Digin na okay mani jo kutua. Coba. Wai pa kating pala jita wa. Tolak keneng. Wa mani kana kati oi kana macho. Ambo. Tayang balik kita ko kuni ulang dengan ma itu kan tu caya tangan caya boleh pagar caya kalau pagar caya tayang abang ki juta ni ma. Itu kita awalin pakai dulu tu. Itia jo kuni caya tu awalnya mana ta awal pa mana ta. Caro balik ta yang jadi wa balik. Jo wani bagi jo piala tuang jo tiang. Aí, está aprovado. Para os povos dessa região, essa etapa marcou o primeiro passo importante e o manejo de lagos começou a ser uma realidade para essa geração, pensando em um futuro melhor para o seu território, seus filhos, seus netos e as gerações futuras. Em novembro de 2019, o CTI, em parceria com o Povo Deni do Rio Xeruã e a OPAN, realizaram um intercâmbio sobre a experiência de manejo sustentável de recursos pesqueiros na terra indígena Deni do Xeruã, no município de Itamaraty. Esse aí são o pessoal do Javari. A experiência de intercâmbio é mais uma etapa do processo de formação dos agentes ambientais indígenas do Vale do Javari.
Essa formação teve início em 2018 e conta com a participação de 40 jovens das etnias Marubo, Culina, Matiz, Canamari e Matissés. Esses jovens recebem informações sobre gestão ambiental e territorial e foram introduzidos aos conceitos e ferramentas de cartografia e mapeamento. Nessa iniciativa de formação, os agentes ambientais são fundamentais para a atualização e transformação dos termos não indígenas para os seus próprios termos e dinâmicas junto às suas comunidades e povos. A viagem de intercâmbio foi um momento de colocar em prática os conhecimentos sobre essas ferramentas de gestão. Para chegar até as aldeias Canamari e Deni do rio Xeruã, subimos o curso do Médio Rio Juruá, de onde fizemos um varadouro até chegar na primeira aldeia Canamari chamada Flechal. Foi um momento de muita alegria, onde os Canamari reencontraram seus familiares que há muito tempo não se viam. Aqui é a aldeia Flechal. Seguimos a viagem, visitando as demais aldeias Canamari e Deni, até chegar à aldeia Boiador, onde participamos do planejamento de manejo do povo Deni. Istan tadi waktu yang paling di dinyo na wada huang todi waktu hanya hinati wadah itu awalnya angkat yang saya wada apa tenan dak sutuina makatuat tuina di modong hatu wa kanane pa wulu dongnya nei angani bana wala ino bo anyang sutuina ning. Bom, aqui é a primeira vez que nós estamos entrando aqui na área dos parentes Deni, onde eles manejam de pirarucu, né? E nós estamos levando, né, para esse lago, né, para ele mostrar como eles trabalham, para que um dia que nós somos iniciantes também, que tudo vai dar certo lá no Vale do Javari. Não, nossa ali são do Médio Javari, contando com eles é 51 lados. Uhum. Aí o todo é só para o pessoal fazer cotagem, né? Cotagem do pirarucu. Aqui tem 7 lagos, 107, né? 107. É, ao todo, né? Ó, tá aqui. Mas não quiser aprender para manejar aqui logo, começando aqui, porque lá não... Se eu aprender sozinho, eu vou manejar sozinho. Algum parente? Kawak yang tang jebol.
Desde 2005, essas técnicas de manejo começaram a ser implementadas no território Deni e é considerada uma das experiências indígenas de manejo de recursos pesqueiros mais bem-sucedidas e reconhecidas nacionalmente. Os indígenas do Vale do Javari realizaram visitas a esses lagos, observaram a fartura de peixes e aprenderam com os Deni a organizar e realizar suas pescarias cotidianas. Isso aí também é bom. É o manhoso. É irmão do Caiuari. Ih, coque grande. Cadê? Esse aqui, pera. O caruau passa. A da maneira calcão. Daqui, ó, pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Você leva a dessa também, ó. Os agentes ambientais Canamari e Matissés, juntos com os representantes das organizações indígenas e o CTI, compartilharam da experiência dos Deni para entender como suas comunidades se organizam para a proteção e realização das etapas do manejo. Vocês chegaram, vieram para participar do nosso planejamento, avaliação, né, nessa reunião. Muito prazer, agradece, diz que está liberado essa reunião. Porque demorou muito tempo, demorou 9 anos de luta, 9 anos de preservação do nosso lago. Era muito tempo, né? Eu era pequeno, como o menino falou, né? Aí nós estamos esperando também, aumentou a quantidade, né? Aumentou a cota, né? A primeira pesca que a gente teve 50 pirarucu, aí ganhamos uma renda 16.350. A segunda pesca era 70 e ganhamos renda de 26 mil reais, que está no conta da associação das Cudex, né? E a terceira pesca que a gente comercializou 100 pirarucu, 40 mil reais. Nós que estamos aqui, né, presenciando, né, o trabalho de vocês é muito importante. Vocês são um exemplo, né, dizer para os jovens aqui, isso chama-se organograma de trabalho de vocês. Organograma. E dentro dessa questão toda, dessa união chamada governabilidade. Governabilidade. Vocês têm a própria governabilidade de vocês. Isso é importante para o povo de Deni. Como que era antes, como o nosso doutor falou lá, e como nós estamos hoje organizados. No Javari, como o nosso estudante pajé, né, o André estudante colocou exatamente isso. Só que a nossa terra lá, como nós falamos, uma é do Brasil, onde nós moramos, o Teperu. Nós estamos iniciando ainda, parece que no primeiro passo. Não é fácil você fazer isso ainda, tá? Tudo o que nós estamos fazendo aqui não é nosso não, é do branco, né? E para nós ter essa governabilidade, nós temos que aprender nós, né? Não é governo, não é Bolsonaro, não é Wilson Lima governador, não é o prefeito que vai fazer para nós não. É nós que temos que fazer.
Para os agentes ambientais e para as lideranças indígenas do Vale do Javari, essa experiência foi um momento especial, onde se materializou a viabilidade de realizar um projeto de manejo de lagos em seu território. Eles também entenderam que esse é um processo de longo prazo e que requer a organização comunitária e a vigilância constante dos seus lagos. Vigilância. Depois que retornaram para o seu território, os agentes ambientais Canamari e Matsés iniciaram as ações de vigilância dos seus lagos. Nessa região, que perfaz limites com a fronteira peruana, os indígenas mantêm relações históricas e comerciais com as comunidades que existem ali. O desafio dos agentes ambientais é se fazer entender que as relações são, na maioria das vezes, exploratórias e predatórias, podendo afetar a garantia dos seus recursos naturais e a proteção do seu território. Aqui na Boca do Caxia tem muito peixe também, abundância de peixe. Também tem muito bota aqui na boca, né? E a vigilância também, aqui que a gente faz uma vigilância na Boca do Caxia. E tem pessoa que mora aqui dentro do Caxia, né? Que ele é metade dos brancos e metade assim indígena, Canamari. Mas nós fizemos acordo, né? Mas eles não estão respeitando as leis, regras, né? Que nós fizemos para a gente cuidar, né? Os lagos. Mas tem muito pirarucu já, mas eles que moram aqui, né? Eles estão matando pirarucu. Mas esses são aqui, estão pescando, eles são vigilância e estão pescando com anzol, né? Assim. Tem outro lá também que vendo, né? Vamos continuar a vigiar de novo porque está secando. Ele está verificando lá e para a gente ficar aí de novo, cuidando na Boca do Caxia. Aqui só com anzol aqui, ó. Pegando aqui com anzol. E também aqui, ó, com anzol também. Mas por isso que a gente não quer ele aqui, né? Que não mora mais, o João, Matal de Manel, os filhos dele que estão invadindo, né? Esse lago aqui. Mas não estou mentindo nada. Eu estou falando sério, porque a gente vimos que eles estão continuando matando. Eu sou agente ambiental Lucinho Canamari. Tem tanti Chorrigdi, a vigilância se dá uma bater. Dia 1º de junho, tanto adi winning adi profissional ni bak, adi agente ambiental liderança na dong maji, tiang chohing tiang kasena gitu yang tu kenenak, cuma jani kutu manejo, cuma cutu kudu jani kasia kau dealing mau balik kau dalam balam ya cahba ujang, hao chohing jadi nang cepu, kau dealing nang nak tanti nak tu nani aning tinak ujang manejo. Bagwabu ang tani aning tani bag manejo bag ni ang tangti coba tani nak coba tu ujang kali kini yang kana malih tu ne yang coba hiji diling ujang udah itiang prova ni coba ujang coba hiji ni uma mane yang. Acontece que durante o processo de vigilância, a região do Médio Rio Javari foi a primeira área do Vale do Javari a ser afetada pelo novo coronavírus. Essa doença acometeu quase a totalidade dos indígenas Canamari e Matsés das aldeias existentes na região e interrompeu quase totalmente o processo de manejo. Porém, mesmo com todas essas dificuldades, a vigilância segue sendo impulsionada pelos agentes ambientais. Para os indígenas, a vigilância desses lagos deve ser uma solução para o manejo e não um problema que coloque em risco a integridade das pessoas. Por isso, eles buscam estratégias pacíficas que consistem em falar e explicar para os invasores e seus parentes, sem nunca usar da violência, para que entendam que esse território está demarcado e é de uso exclusivo dos indígenas. O pessoal que mora aqui no Lago Caxia, né? Ele fica assim andando, né, no motor, porque ele tem casa aqui, também a roça dele. Assim, a gente já fala muito para eles saírem, mas
Não sei quando vão sair daí nesse voltar do Lago Caxias. Esse lago aqui não tem projeto, né? Projeto de manejo de pirarucu. A gente pesca só com anzol. Como explicou um agente ambiental, essa iniciativa de manejo é até hoje só uma semente que acabaram de plantar e que precisa ser cuidada para dar frutos. E que também precisa ser semeada no coração dos brancos. Além disso, é uma solução concreta que pode beneficiar todas as pessoas dessa fronteira. Manejo ainda está longe. Manejo depende de nós. Manejo sempre vai ter cobra no meio do caminho e pessoas contra. Mas como disse meu cacique, manejo tá vivo. Toda a Amazônia, coração do Brasil. E vou falar das minhas tradições. Sou da Amazônia, coração do Brasil. Vou falar da minha região. Lá no Alto Solimões eu vou pescar com os maiurunas e os canamari. Eu vou ser feliz no Javari.